Vamos gravar, por favor, que eu não estou vendo a coisa da gravação. Está gravando. Então vamos para a pergunta número 6. Quais são as 3 fases do plano redentor de Cristo ilustradas pelo serviço típico do santuário terrestre? Então, as 3 fases são a justificação, a santificação e a glorificação. E a justificação é o ministério de Cristo no pátio do santuário. A justificação é o ato de Deus para remover a culpa e a penalidade do pecado e, ao mesmo tempo, declarar o ímpio como justo por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo. Quando Deus imputa justiça, ou seja, quando Ele atribui justiça a um pecador arrependido, esse se coloca diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Isto é um ato, assim, maravilhoso. Segundo, a santificação, que é o ministério no lugar santo do santuário. Santificação vem da palavra grega que denota santidade, isto é, consagrar-se, ser separado para uso sagrado. Envolve o processo de desenvolvimento do caráter. Na justificação, a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E em santificação, aprende a andar em harmonia com a vontade de Deus. Temos isso em Colossenses 2,6. A justificação dura um momento, enquanto que a santificação exige uma vida inteira. Só gostava de dizer que a santificação exige uma vida inteira na santificação. Não é para conseguir a santificação. O que Deus nos pede é que nós vivamos em novidade de vida, ou seja, completamente dia após dia separados do pecado, uma vez que já fomos perdoados e justificados. A terceira parte é a glorificação, que é o ministério no lugar santíssimo do santuário no dia da expiação. A glorificação é a obra final da santificação, o momento em que o povo de Deus entra em total harmonia com ele e, portanto, é declarado justo e santo. Apocalipse 2,11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Portanto, temos aqui uma altura em que... Temos aqui uma altura em que já temos realmente pessoas que são santas e precisam e irão manter a sua santidade e a sua justiça. Ou melhor, a justiça de Cristo, não é? A Igreja remanescente refletirá então a beleza da santidade e estará em completa harmonia com os princípios e a lei do céu, tal qual estavam Adão e Eva na criação. E então, na segunda vinda de Jesus, ele completará a sua obra em nós, dando-nos um corpo glorificado. Curiosamente, até foi falado isto no culto, esta manhã, no culto que nós ouvimos. Pergunta número 7. Qual era a obra do sumo sacerdote no dia da expiação para o antigo Israel? Qual é a sua obra hoje para o Israel espiritual? Há um paralelo muito grande e nós só sabemos o que é a obra de Cristo hoje se nós tivermos estudado a doutrina do santuário para vermos o que era a obra do sacerdote no dia da expiação. O que é que se passava? Como é que isso acontecia? Diz-nos em Levítico 16:30, que é um capítulo por excelência que fala do dia da expiação. É um capítulo que parece um pouquinho confuso e ele tem que ser estudado muito calmamente, porque o sacerdote tem o ir e vir e vai e faz a santificação de uma coisa, depois volta a sair, volta a entrar, purifica outra. Pronto, mas agora vamos seguir aqui o nosso roteiro.
porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto era o que acontecia no dia típico da expiação. Portanto, havia um dia em cada ano em que Deus tinha um povo completamente purificado dos seus pecados, ou seja, um povo sem pecado. Isto aconteceu durante vários séculos. Nos primeiros escritos diz-nos, assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial no fim dos 2300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação e assim purificar o santuário. Ora, então o que é que se passava aqui? Ou melhor, o que é que está a acontecer neste momento? Dado que esse dia típico no antigo Israel era apenas um dia de 24 horas, uma vez por ano, neste momento é um período. Nós vivemos nesse dia antítipo. E quando é que esse dia começou? Em 1844. Portanto, daí para a frente, nós temos estado a viver um período muito solene. Um período em que se está a fazer o quê? A purificação de todos os nossos pecados. Então, o povo precisa fazer o quê? O povo de Deus, tomando isto por certo e tendo este conhecimento, ele começa a perceber que nós precisamos ter um estilo de vida diferente do que tínhamos até então. Ou seja, o que Deus nos diz é que deveríamos estar a afligir as nossas almas. O que é que isso significa? Fazer um exame profundo para, em processo de arrependimento, confissão e abandono, sermos purificados de todo o pecado. Ou seja, uma vez que o lugar santíssimo do santuário celestial, ou melhor, a cortina não é entre o santo e o santíssimo, era o lugar onde iam-se... O que é que aconteceu aqui? Desculpem, fiquei sem tela. Era o lugar onde era depositado ou aspergido o sangue dos pecados que o pecador tinha confessado e abandonado. Ele estava salvo, ou seja, ele estava justificado, mas o registro dos seus pecados permanecia até ao dia da expiação. O que é que isto significa? Jesus no céu tem um registro dos nossos pecados. No livro, esse sangue aspergido no tipo representa o livro onde estão escritos os nossos pecados. Ora, se eles são apagados pelo sangue de Cristo, como é que Jesus pode apagar um pecado no céu se eu não estiver a abandonar na terra? Acham que isso é possível? Não, porque ele é apenas o registro, o reflexo da minha vida aqui na terra. Ou seja, Jesus só poderá apagar no céu aquilo que eu na terra já tiver abandonado. Por isso é que há necessidade do apagamento dos pecados, não só no santuário celestial, mas primeiramente no seu povo na terra.
porque é o cometer pecados na terra que faz com que o lugar santo seja contaminado, porque o registro fica lá. Então aqui diz nos primeiros escritos que em 1844 Jesus entra para fazer expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados pela sua mediação. Isto significa que há pessoas que não podem ser beneficiadas pela sua expiação. E quais são as pessoas que não podem ser beneficiadas pela expiação de Cristo? Ele não morreu por todos? Ele morreu por todos. Os que não abandonaram. Exatamente. Os que não se arrependeram. Exatamente. E por isso, exatamente, por isso é que em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Este prosperará significa não pode ser beneficiado, como diz aqui, pela expiação de Cristo. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é o alcançar misericórdia? É os benefícios da sua expiação. E quais são os benefícios da sua expiação? A completa purificação do pecado. Amém. Será que isto é possível? Se não fosse possível, não tínhamos Levítico 16:30 escrito nas Escrituras. Que naquele dia sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Naquele dia, no nosso caso é naquele período, e nós já estamos no final daquele período. Se a graça de Deus é super poderosa, porque é mesmo, ela só é poderosa para quem acredita. Para aquele que não acredita na graça de Cristo, não vai, a graça de Cristo não tem, essa pessoa não é beneficiada pela sua graça. E o que é a graça? Eu gostava que abríssemos em Tito, no capítulo 2, é um texto que eu gosto muito e que nos revela o que é a graça. Eu creio já ter falado aqui sobre isso, mas talvez nem todas as pessoas estiveram nessa altura. É apenas um texto, mas existem muitos. Pedro, por exemplo, compreendeu isto perfeitamente. Então Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Salvação de quê? Do pecado. Do pecado. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Exatamente. Então aqui diz que a graça de Deus se manifestou, ou seja, Jesus Cristo em carne se manifestou para fazer o quê? Tirar o pecado. Aliás, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Tira se eu lhe o entregar. Se eu continuar a acariciá-lo, se eu continuar a agarrar-me a ele, a fazer-lhe festinhas, etc., ele nunca vai forçar. Então, eu tenho que voluntariamente, como diz lá no Salmo, o teu povo apresentar-se-á voluntariamente naquele dia. Então, eu tenho que estar disposta a entregar o meu pecado, a confessá-lo e a não o querer de volta. Mas depois diz no versículo 12, essa mesma graça diz, ensinando-nos. Então, a graça manifesta-se para tirar o pecado. E depois diz, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade, quem é que renuncia à impiedade? É Deus? Nós. Sou eu, meus queridos irmãos. Somos nós. Eu é que tenho que tomar o firme propósito de renunciar à impiedade por amor a Cristo. E continua. À impiedade e às paixões mundanas. Vivamos no presente século sóbria, justa e piamente.
E, portanto, temos aqui um trabalho de cooperação. Deus cooperando com a sua parte, entregando o seu filho, e juntamente com o seu filho nos concede o quê? O poder, e por outro lado a nossa parte, que é entregar, renunciando à impiedade. Renuncio à impiedade porquê? Porque Cristo já foi dado por mim. A dívida já está paga. E porque eu compreendi que o grande conflito, agora estamos a falar na questão da aliança, no grande conflito está envolvido o quê? Está envolvido a honra de Deus, o caráter de Deus. Então, continuando, diz, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ali os pecados eram apagados e colocados sobre o bote expiatório, representando a remoção de todo o pecado da congregação. Ou seja, naquele dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele não só purifica o santuário, mas também purifica o povo. Ok? E o que é que ele faz? É como se fosse uma faxina, uma limpeza geral. Ele recolhe todos os pecados que tinham sido confessados e abandonados, mas estavam lá registados no livro. Ele recolhe aqueles pecados e coloca-os sobre quem? Cabeça do bode. Exatamente, ou seja, eles tinham sido injustamente colocados sobre Cristo. Lembram-se? E ele, a Bíblia diz que Deus ao culpado não terá por inocente. Portanto, quando Jesus, ele foi morto porque ele foi achado culpado, mas culpado de pecados que ele não cometeu, mas que assumiu, que ele carregou em si. Mas tem que se fazer justiça. Quem foi o verdadeiro culpado? Então agora vai-se colocar a culpa desses pecados que a pessoa confessou e abandonou, mas por instigação de Satanás, são colocados então sobre o verdadeiro culpado. E é aqui que se vai fazer efetivamente justiça, quando os pecados serão colocados sobre Satanás. É claro que isto só acontece àquelas pessoas que confessaram e abandonaram. As outras que não confessaram, onde é que estão os seus pecados? Estão com elas. E, portanto, essas pessoas não podem ser beneficiadas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Infelizmente vão ser muitos. Mas nós temos a responsabilidade muito grande que Deus nos concedeu e a honra de explicarmos isto às pessoas. As pessoas não sabem disto. Não sabem. Não sabem disto. E nós precisamos não só lhes explicar, mas viver à altura desta realidade. Isto é muito importante, porque senão nós falaremos sem autoridade. Porquê que Jesus falava com autoridade? Porque ele vivia aquilo que ele falava. Continuando, hoje Jesus está empenhado na obra final de purificação do lugar santíssimo do santuário celestial, onde ele está apagando todos os pecados confessados pelo povo de Deus. Fase preparatória para colocar tais iniquidades sobre a cabeça de Satanás. Essas verdades preciosas foram ensinadas aos israelitas no serviço típico do santuário. Eu, por acaso, li uma coisa muito interessante no livro, no primeiro volume de Mensagens Escolhidas. Eu penso que está lá, ou então está aqui nas meditações que nós estamos a ler este ano. Não, eu penso que está nas Mensagens Escolhidas. E agora não tenho aqui, tenho lá dentro. Que diz que os sacerdotes eram instruídos diariamente acerca destas coisas. Vejam que isto não foi só explicado a Moisés. Deus teve o cuidado de diariamente ensinar estas coisas aos sacerdotes, para que, por sua vez, os sacerdotes as ensinassem ao povo.
Continuando, assim como o antigo Belinha, Israel. uma Sim, pergunta, Belinha. Não seria também essa a nossa responsabilidade, nós que estamos vivendo nessa época com da certeza, história terrestre? com certeza. Porque se as pessoas não compreendem a obra que Jesus está fazendo em nosso favor, elas não serão beneficiadas pela obra. Exatamente. Então, da mesma forma como os sacerdotes eram instruídos diariamente, quem sabe os nossos sacerdotes, ou mesmo nós mesmos, deveríamos diariamente instruir aqueles que nós possamos alcançar. Exatamente, nós temos isso muito bem explicado quando Jesus disse que vós sois a luz do mundo. E quando nós vemos a loucura, a insensatez das virgens loucas, ou seja, elas deixaram de iluminar a vida dos outros. Elas deixaram de ser luzes na vida dos outros. O seu azeite as suas lâmpadas começaram a apagar-se. E, portanto, esta foi o grande problema de Israel. Israel deixou de ser a luz do mundo. E a igreja cristã aconteceu-lhe a mesma coisa, deixou de ser a luz do mundo. E isto não pode acontecer conosco. Nós precisamos de iluminar a terra com a sua glória. Apocalipse 18. Aquele anjo que veio iluminar a terra com a sua glória. Quem é aquele anjo? Sim, Flávia. Desculpa te interromper, mas me deu uma dúvida assim muito grande agora. Nós temos que ser a luz do mundo. Sim. E essa luz, a gente vai adquirindo isso através da unção do Espírito Santo, a cada dia, a nossa comunhão com Deus. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que eu tenho visto alguns irmãos, eu participo de um grupo aqui que é Mudança da Cidade para o Campo. Então, eles estão, assim, numa fase desesperadora de comprar uma propriedade e sair da cidade para o campo. Eu penso assim, nós temos que fazer isso, sim, a gente tem que, mas isso é em oração, e eu acho que isso é na minha compreensão, é uma transferência, assim, é uma transferência diária, assim, porque se eu sair hoje, por exemplo, eu não entendo nada de campo. Se eu for para o campo hoje com a minha família, eu vou sucumbir, porque eu não entendo. Então, eu acho que tem que ser uma coisa gradativa. Como que, assim, você vê nisso? Nós somos a luz do mundo e se a gente sair todo mundo da cidade, quem que vai pregar na cidade? Desculpa entrar nesse contexto, mas me deu uma ansiedade agora pensando nisso e nesse outro ponto. Mas se você achar que vai atrapalhar a explicação, depois outra hora a gente volta nesse assunto. Não faz mal, podemos responder já. Na verdade, estamos num período muito especial e ela não vai te dar resposta. É muito simples. As cidades vão ser evangelizadas, mas não por o povo de Deus nelas habitar. Sempre foi assim. O povo de Deus, Deus sempre chamou o seu povo para fora das cidades. Temos o exemplo de João Batista, temos o exemplo de Enoque, temos o exemplo de inclusivamente Abraão, mas isto mostra-nos o quê? Que o propósito de Deus permanece o mesmo, evangelizar as cidades, mas o povo de Deus deve estar fora delas. A sua preparação tem que ser feita fora delas e volta e meia, o povo de Deus vai às cidades, vai evangelizar e depois regressa novamente para o seu retiro. Entendi. Porque assim, a gente até teve uma explicação aqui, houve um problema aqui, muita gente desesperada com isso, e aí o pastor explicou em eventos finais. Flávia, não tem micro. Então, houve uma ansiedade aqui na igreja do nosso pessoal aqui, e aí o pastor explicou para o pessoal que, assim, a nossa saída efetiva da cidade vai vir ali quando vier o decreto, ele explicou em cima dos eventos finais.
Aí por isso que agora eu tô, você falando isso, agora eu tô ansiosa, desculpa aí. Não faz mal, é um assunto que realmente é necessário ser falado nesta altura, mas minha querida, quando sair o decreto dominical, vai ser quase impossível sair das cidades. Aliás, nós já estamos a ver o processo, já estão a ver que há cidades que estão fechadas, há países que estão fechados, as fronteiras estão fechadas, já é difícil sair. Sim. Lembrem-se que a cidade de Jerusalém teve um cerco, ela esteve fechada, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Foi pela misericórdia de Deus que o cerco se desfez e o povo de Deus, pela fé, saiu para as montanhas. Então, exatamente, saiu para as montanhas. Nós estamos com anos de atraso, já deveríamos estar há muito tempo fora das cidades. Mas Deus, eu acredito, ainda está a dar a oportunidade, mas cuidado, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros. Quando nós colocamos as coisas na mão de Deus, se efetivamente nós temos o desejo de fazer a vontade dele, podem ter a certeza que ele conduz. Uhum. Mas nunca foi plano de Deus que o seu povo vivesse nas cidades. Há sim instituições que deveriam estar nas cidades, que é o caso das igrejas, é o caso dos restaurantes, vegetarianos, etc. Mas não a residência do povo de Deus. O único patriarca que resolveu morar na cidade foi Ló. E eu vejo o que aconteceu com a família dele. Perdeu a família. Perdeu a família. Perdeu a família. Isso que acontece porque nós queremos a facilidade das cidades, em vez de ir até as cidades para evangelizá-las. Exato. Ok, então só... Obrigada. Não faz mal. Buscando aqui 2 textos que vieram à minha mente, não estavam aqui no programa, mas Deus está a conduzir. Um está no Novo Testamento e outro está no Antigo Testamento. Comecemos por Daniel, quando Deus diz que nós somos a luz do mundo, encontra-se em Daniel, no capítulo 12, no versículo 3. E outro encontra-se em Filipenses, no capítulo 2. Já vamos lá. Então, aqui em Daniel 12, 3 diz o seguinte: os que forem sábios, pois resplandecerão. Espera lá. Como? Belinha. Sim. Olha, eu tenho aqui uma pessoa que está a ouvir pelo telefone e ela queria fazer uma intervenção. Eu vou tentar pôr em voz alta para ela fazer, está bem? Ok. Podes falar, Ana. Ok. Obrigada pelo que podemos estar a ouvir. Estás a ouvir, Ana? Está a ouvir? Sim. Essa questão de sair da cidade, nós não podemos demorar muito tempo a sair das cidades, porque quando temos principal, se nós não pudermos comprar e vender, o que é que nós vamos fazer lá fora das cidades? Não vamos poder comprar sementes, não vamos poder cultivar coisa alguma, vamos lá fazer o quê? Eu acho que agora, enquanto podemos, nós devemos sair da cidade. E Belinha tem toda a razão em dizer que estamos fechados, porque nós não temos conseguido viajar entre concelhos aqui em Portugal. Então é muito importante nós pensarmos nisso neste momento, não deixar para depois. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito bom, foi muito boa intervenção. Já dou a palavra à Vera. Na verdade, na saída do decreto dominical, ninguém vai poder comprar e vender, portanto, vamos comprar o quê no campo? Vamos comprar qual terra, qual casa? Não podemos vender as nossas coisas, portanto, cuidado com os enganos de Satanás. Ele quer justamente manter-nos nas cidades até que o tempo feche e aí não há mais como. Vera. Eu só queria fazer uma pequenina intervenção para poderes continuar o estudo. É assim, chegará um ponto em que não é saída da cidade, porque já devia ter sido, mas sim fuga para a cidade, para o campo. E a fuga para o campo nunca foi a intenção de Deus, porque vai ser uma grande confusão e a pessoa não vai ter tempo para se preparar. Muito bem, muito obrigada. São coisas diferentes. Neste momento a prioridade é a nossa preparação, o desenvolvimento de um caráter santo, o tirarmos os nossos olhos completamente daquilo, de toda a promiscuidade que existem nas cidades, da violência, dos outdoors,
das músicas, dos centros comerciais, todas essas coisas que nos levam para onde? Nos levam para o mundo, nos levam para as modas, nos levam para as práticas mundanas, para os prazeres, para os divertimentos, para os jogos, para os futebols, etc. Então, o objetivo de Deus é que nós nos separemos. Separai-vos, diz Deus, e não toqueis nada imundo, porque Deus sabe que o nosso coração está agarrado a essas coisas. Então não existe espaço no coração dos filhos de Deus para dois amores. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos outras coisas. Então, neste momento, o objetivo é desenvolver e aperfeiçoar um caráter cristão, ao mesmo tempo em que estaremos a fazer diligências para a salvação das pessoas que estiverem ali ao nosso redor, seja evangelizando, seja através do Ministério da Saúde, tratamentos naturais, explicação de alimentação saudável, sermos úteis. Pronto. Numa segunda fase, depois da saída do decreto dominical, já nem no campo conseguiremos estar. Provavelmente que teremos que fugir, como dizia a Vera, nessa altura já não é ir viver para o campo, mas é fugir para as montanhas, ok? Numa fase já mais complicada. Ok, penso que estamos esclarecidos. Vamos então aqui avançar para o texto que eu tinha pedido para lermos. Muito bem. Como é que eu saio daqui agora? Ok. Pronto. Não era isto? Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça serão como? Estrelas. As estrelas. E as estrelas fazem o quê? Brilham. 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 Muito bem. Então, agora vamos dar um saltinho aqui a Filipenses, ao capítulo 2. Aqui, edição da galeria. Pronto, mas já está, não faz mal. Deixa estar. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Capítulo 2, versículo 14 e 15. E diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ora, aí está. Quanto mais degradada estiver a humanidade, mais nós precisaremos brilhar com o caráter de Jesus. Ok, então continuando. Assim como o antigo Israel testemunhou o perdão, a purificação e a eliminação dos pecados, é imperativo que o povo de Deus atual coopere com Jesus, nosso sumo sacerdote, em sua obra de finalização da expiação final. Essa obra é de extrema importância para que possamos refletir completamente a imagem de Jesus e sermos um com ele. Pergunta número 8. Como é que a purificação do santuário registada em Daniel 8:14 se aplica a nós de forma pessoal e pode ser alcançada hoje? Daniel 8:14 diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Os sábios entenderão como cooperar com Jesus nessa obra. Os sábios. Não são os loucos. Lembram-se das virgens loucas? Elas não tiveram, como é que é dizer? Elas não cooperaram com Deus enquanto havia graça, ou seja, enquanto havia o poder disponível para vencer os pecados.
E que poder é esse? Ellen White diz no Desejar de Todas as Nações. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e implantar o seu caráter na sua igreja. Então, o Espírito Santo é o poder para vencer toda a inclinação, todo o pecado, mas ele não vai estar sempre disponível. Recordam-se? Ellen White diz que ele se está retirando da terra. Eu pedi aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro entendeu isto e ele faz um discurso espetacular. E nesse discurso, ele tem aqui umas palavras muito interessantes. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu vou ler o 32. Ora, alguma pergunta? Não, então vamos lá. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Portanto, temos aqui uma festa. Que é a festa de quê? A ressurreição de Jesus é a festa das primícias. É a festa das primícias, é um tema que temos que estudar. Hein? É muito importante. Então ele está a falar aqui da festa das primícias. E o que é que vem a seguir à festa das primícias? Quem sabe as festas? Páscoa, Pães Asmos, primícias. O que é que vem a seguir? Pentecostes. Pentecostes. E olha o que vem aqui no versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então, o que é que foi o Pentecostes? A descida do Espírito Santo. Foi a unção de Jesus. Foi ungido no lugar santo, quando ele entrou no santuário celestial, foi a unção de Jesus. Encontramos isso no Salmo 133. Ele foi ungido como sacerdote, ou melhor, como sumo sacerdote. Ele iniciou o seu ministério, agora não como profeta, como ele estava aqui na terra, mas como sumo sacerdote. E os sacerdotes tinham que ser ungidos com azeite. E a unção foi tão grande que o Espírito escorreu pela cabeça, pela barba, diz o Salmo 133, pela gola e foi parar à terra. Então aqui diz, eu vou repetir, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, enquanto Jesus está lá no santuário celestial, a bênção do Espírito está disponível. Ele recebe a promessa do Pai e derrama sobre a terra. Sobre quem? Sobre aqueles que pedirem, porque a Bíblia diz que Deus está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe pedirem do que um pai está a dar boas coisas aos seus filhos. Então, ele está derramando àqueles que lhe pedirem, àqueles que querem abandonar os seus pecados, que consideram os seus pecados nojentos, culpados da crucifixão de Cristo. E Jesus, enquanto está lá, ele vai derramando essa bênção. Mas ela vai ficar indisponível a partir do momento em que Jesus sai do santuário. Não há mais graça, ou seja, não há mais poder para vencer os pecados. Então quem está sujo vai continuar sujo, mas quem está santo vai continuar a santificar-se. Estão a ver, irmãos, isto é uma verdade que tem que ser vivida. Tem que ser vivida, não só pregada, mas tem que ser vivida, porque infelizmente introduziu-se no povo de Deus uma heresia tremenda. Qual é essa heresia? Foram várias, mas uma delas... Pecaremos até Jesus voltar. Isto é uma heresia.
Isto é deitar por terra todo o sacrifício que Jesus fez, irmãos. Então, afinal, o sacrifício dele não tem valor nenhum. Se ele não tem poder para nos tirar o pecado, para que é que ele morreu? Vamos continuar. Então, os sábios entenderão como cooperar com Jesus nessa obra. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, que é o que nós estamos agora neste momento a fazer, não é? A ser purificados, embranquecidos, e muitas vezes é na fornalha da aflição, é nas provas duras, não é? Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Olhem que tristeza. Eles não entendem isto. Mas os sábios entenderão. Louvado seja Deus. Esse é o julgamento dos vivos, né? Exatamente, é o julgamento dos vivos. Então aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, diz assim: se eles, os pastores, tornassem os atos de cada dia um assunto de cuidadosa reflexão e deliberada recapitulação, com o objetivo de familiarizar-se com os próprios hábitos de vida, conheceriam melhor a si mesmos. Mediante um exame íntimo da sua vida diária, sob todas as circunstâncias, eles conheceriam os seus motivos, os princípios que os regem. Essa diária recapitulação dos nossos atos, para ver se a consciência aprova ou condena, é necessária para todos os que anelam chegar à perfeição do caráter cristão. Isto é... Aí diz os pastores, mas eu colocaria se cada um de nós. O texto depois diz exatamente isso, diz aqui, portanto já lemos, essa diária recapitulação de nossos atos para ver se a consciência aprova ou condena é necessária para todos os que anelam chegar à perfeição do caráter cristão. Amém. Muito bem. Isto é um balanço que nós devemos fazer diariamente. À noite, quando vamos para a cama, como fez o rei Nabucodonosor, lembram-se? Quando ele se deitou, não é? Os pensamentos dele foram para como é que seria no futuro. Os nossos pensamentos devem ser como é que foi o passado, como é que foi o meu dia. E é engraçado, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai trazer à nossa mente. E nós ficamos incomodados com alguma coisa que dissemos ou que não fizemos e devíamos ter feito, não é? Com o tom de voz que usamos, enfim. E nós temos hipótese de quê nessa altura, nesses momentos? Confessar, pedir perdão, confessar. E se foi contra alguém, se foi contra o marido ou a esposa, podemos fazer isso, não é? Se foi contra outra pessoa, no dia seguinte devemos fazê-lo para que a nossa ficha esteja limpinha. Eu não sei, desculpem-me, eu tenho uma citação guardada e agora teria que ir à procura dela, mas em que Ellen White, ela relata que um casal amigo dela e do marido, diz que nessa altura do 1844, eles deitavam-se todos os dias e ela voltava-se para ele e perguntava: olha, tu achas que eu hoje fiz alguma coisa que possa ter magoado a Jesus? E ele fazia a mesma coisa. Olha, o que é que tu achas? Achas que eu procedi bem, vivi à altura da fé que nós dizemos ter? É que eu quero, se Jesus vier esta noite, eu quero estar com a minha vida limpinha. É uma dica. Ok, então essa é uma promessa maravilhosa que podemos reivindicar. Deus há de purificar o templo da nossa alma e o embelezará com a sua presença. Ele prometeu revelar os aspectos da nossa vida em que não somos semelhantes a Jesus.
À medida que o povo de Deus buscar fervorosamente a sua presença e cooperar com ele no processo de purificação, ele completará a sua obra em nós. De que forma Deus terá um povo preparado para a sua volta? Pelo acréscimo do conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos últimos dias. Gostava só de relembrar a questão do santuário. Todos estamos a visualizar o pátio. O pátio tem apenas 2 móveis, o altar dos sacrifícios e a pia. Lembram-se que o sacerdote, antes de entrar para o lugar santo, que representa a santificação, o que é que ele tinha que fazer? Lavar. Isso Lavar as significa suas o quê? mãos e os pés. Ora bem, Purificação. a purificação. Irmãos, a purificação não nos é exigida só quando nós nos batizamos. Para entrarmos numa vida de santificação, não é para nós entrarmos no lugar santo, não, é para mantermos a nossa vida de santificação, a justiça que Cristo nos imputou. Nós precisamos estar a viver vidas santificadas, purificadas. Isto é tão importante, mas tão importante, que inclusivamente a festa, há uma das festas que fala disto, é a festa dos pães asmos. Lembram-se que a primeira festa era a Páscoa. A Páscoa é simbolizada pelo altar dos sacrifícios. Altar dos sacrifícios, primeiro móvel. Páscoa, primeira festa. Segunda festa, segundo móvel. Qual é o segundo móvel? É a pia, purificação. Qual é a festa a segunda festa? Festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento. O que é o fermento? Símbolo de pecado. E o que é que as mulheres israelitas tinham que fazer naqueles 7 dias? Tiravam todos os pendentes. Tirar todo o fermento da casa. Todo o fermento, toda a migalhinha de pão com fermento, tudo tinha que ser purificado. Por quê? Porque vinha aí a terceira festa. Qual era? As primícias. E logo depois o Pentecostes. Então o Espírito Santo não poderia ser derramado sobre um vaso que tivesse contaminado. Nós dizemos que estamos à espera, não é? Estamos à espera da chuva seródia. Se calhar a chuva seródia é que está à nossa espera. Isso mesmo. Exatamente. Ela só vai cair sobre um vaso que esteja completamente purificado. Vazio de si mesmo. Exatamente. Purificado do orgulho, egoísmo, amor ao mundo, toda a má palavra, toda a má ação e todo o pecado até no pensamento. Isto é o que está escrito no livro Eventos Finais, no capítulo sobre a chuva seródia. Não adianta nós arranjarmos outra doutrina. Esta sempre foi a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é isto que nós temos que ensinar às pessoas. Pergunta número 9. Qual a dimensão da minuciosa obra de purificação que Jesus está realizando em nossa vida? É uma pergunta pertinente. Qual é a dimensão da minuciosa obra? Lá está, tem que ser tirado todo o fermento. Eis que já te purifiquei, diz Isaías, mas não como a prata. Então como é que Deus nos purificou? Proveite na fornalha da aflição. Eu aprendi, à custa de muitas lágrimas, que quando vem uma prova grande à nossa vida, é porque ainda existe algumas migalhas, bastantes, de fermento em nós.
Diz nas meditações matinais nos lugares celestiais, Jesus se assenta como refinador e purificador da prata. A fornalha em que possa estar colocada, talvez esteja muito aquecida, mas sairás como ouro purificado 7 vezes, refletindo a imagem de Jesus. Tem ânimo, olha para cima, crê e verás a salvação de Deus. Amém. O desejado de todas as nações diz, por meio da aflição, revela-nos Deus os lugares infeccionados no nosso caráter, para que por sua graça, cá está a graça, possamos vencer as nossas faltas. Então, para que é que servem as provas? A Alice não vai responder. Para que é que servem as provas, irmãos? Para a purificação do nosso Para caráter. nos purificar com uma prata? Tipo assim, para a gente refletir a imagem? Isso, mas aqui tem uma palavrinha muito importante. Diz assim, eu vou repetir. Por meio da aflição, revela-nos Deus os lugares infeccionados do nosso caráter. Então, para que é a prova? Para Para mostrar as que ainda coisas estamos a falhar. erradas que nós fazemos na vida, aquilo que está errado, que Deus não ama, que não é correto diante dos olhos de Deus. Então, essas aflições servem para nos mostrar esses defeitos do nosso caráter. Que nós não víamos. Obrigada, irmã. Que nós não víamos. E digo-vos uma coisa. Até sermos colocados na prova, na fornalha, nós não vemos. Os outros veem em nós mais facilmente. Ai, os outros veem. Mas quantas vezes nós não vemos? Eu tive essa experiência neste último ano e meio. Impressionante. É impressionante. Por isso, quando vier uma prova sobre vocês, lembrem-se. Perguntem a Deus, Senhor, o que é que eu ainda não vi em mim mesma? O que é que eu tenho que ainda não percebi e precisa de ser abandonado? Eu não posso abrir mão de uma coisa que eu ainda não reconheci que tenho, é ou não? Então Deus, na sua misericórdia, Ele deve ter falado já muitas vezes, Ele já deve ter tentado trazer à nossa consciência aquele pecado, mas nós, como somos muito, não é? Não percebemos, então tem que ser na prova, tem que ser na base do fogo. Louvemos a Deus quando isso acontecer. Amém. Mas não esperemos que venha o fogo. Se Deus já nos falou, não precisamos de esperar pelo fogo. É melhor deixar agora. Mensagens aos jovens. Não há um impulso da nossa natureza, nenhuma faculdade da mente ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo o instante sob a direção do Espírito de Deus. Portanto, por maior que seja a luz espiritual de alguém, por mais que receba o favor e bênção divinos, deve andar sempre humildemente perante o Senhor, rogando pela fé que Deus lhe dirija todo o pensamento e domine todo o impulso. Então estamos a falar aqui de pensamentos e impulsos. Todos nós já demos conta que um pecado, quando ele é cometido várias vezes, ele encontra um caminho fácil, é um hábito. E depois é super fácil nós cairmos sempre naquele pecado. Até porque, meus irmãos, a esmagadora maioria das vezes é alguma coisa que nos dá prazer.
é alguma coisa que nos dá prazer, nós gostamos daquilo. Seja dizer mal, seja soltar e ralhar e gritar, seja, enfim, o que quer que seja. Dá-nos algum prazer, dá-nos ou não? Então, lembrem-se das faculdades superiores da mente e das faculdades inferiores. As faculdades superiores, eu volto a dizer, são consciência, razão, juízo. As faculdades inferiores são apetites e paixões, coisas que dão prazer. Prazer. O que é que Deus nos pede? Que andemos no espírito, ou seja, o espírito não fala aos nossos apetites, nem fala às nossas paixões. Ele fala à nossa consciência, às faculdades superiores da mente. Ele fala à nossa consciência. Procura trazer-nos à razão. Como Deus fez com Caim. Lembram-se? Ele não lhe falou à consciência, não procurou trazê-lo à razão. O que é que ele lhe disse? Olha lá, Caim, por que é que estás com essa cara? Se tu procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Mas se procederes mal, o pecado está à porta. O que é que Deus estava a tentar trazer ao Caim? Trazê-lo à razão. Trazê-lo à razão. E levá-lo a fazer juízo. Porque o desejo do Caim era o quê? Dar largas à sua paixão. Estão a perceber? Há aquele ímpeto. Infelizmente, muitos de nós fazemos o mesmo que o Caim. Deus fala à nossa consciência. Eu sei que estou a errar. Eu sei que estou a ferir Cristo. Eu sei que eu não devia praticar este pecado. Eu sei conscientemente. Mas estou tão habituado a ter o prazer que eu não abdico dele por Cristo. E ao fazer isso, o que é que eu estou a dizer a todo o universo? Que para mim, Cristo não tem valor. Eu prefiro o prazer. E então Cristo vai respeitar. O que é que ele vai dizer? Ok, quem for viver eternamente comigo, vai por mim. Não quer dizer que não vamos ter prazer, atenção. Mas o que é que vai comandar a nossa vida? A consciência, a razão e o juízo. Por isso é que o culto a Deus é um culto racional. Racional. Não passa pelas emoções? Não passa pelas emoções, apesar de ter emoções. Mas não são elas que estão no controle. E Satanás, sabendo disto, ele apelou a Eva, apelou a quê? Aos apetites, às paixões. Estão a ver, irmãos? Nós com esta compreensão, nós somos instruídos a fazer uma escolha, a agir como seres racionais que somos. Porque senão, se nós nos deixamos dominar pelos apetites e paixões, nós estamos a ser como os animais. Animais. E aí o Charles Darwin tinha razão. Então, 1 Coríntios 11:32 diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Muitas vezes passamos por tribulações porque Deus nos permite colher as consequências das nossas más escolhas. E é verdade. E mesmo assim a sua mantenedora graça está conosco e estamos sob os seus eternos braços de amor. Disposições e sentimentos errôneos
devem ser arrancados pela raiz. Disposições e sentimentos precisam de ser arrancados pela raiz. Diz-nos em Parábolas de Jesus: o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Todo o ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Deus é tão bom e tão justo que ele não só vai julgar o ato, mas vai também julgar o motivo que nos levou a praticar o ato. Isto porquê? Porque por vezes há atos que nós cometemos que não são bons, mas nós os fizemos pensando que era por um bom motivo. Por exemplo, hoje existe muita ideia, é só uma mentirinha, mas também isto era por um bom motivo. Já ouviram isto? Eu já ouvi isto, inclusivamente de adventistas do sétimo dia. Irmãos, mentira é mentira. A Bíblia diz: o justo, ainda que jure com dano seu, não muda. Ou seja, ainda que venhamos a ser prejudicados por sermos verdadeiros, isto é um princípio e o cristão rege-se por princípios, não é pelas circunstâncias. Estão a perceber? Continuando, toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não importam as mentiras ou armadilhas que o inimigo plantou em nosso coração. Deus as revelará a nós, dando-nos a oportunidade de abandoná-las e de nos sintonizar com as verdades da palavra de Deus. Pergunta número 10. Qual é o caminho de Deus para a redenção e a santificação? Ou melhor, a santidade. Diz-nos no Salmo 77:13 que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Deus nos deu o santuário para revelar o caminho que nos conduz à unidade completa com Ele, o que nos levará de volta à condição de santidade com a qual fomos criados. Apenas aqueles que, pela fé em Cristo, obedecem a todos os mandamentos de Deus, alcançarão a condição de impecabilidade na qual Adão vivia antes da sua transgressão. Eu vou repetir, isto é do comentário bíblico, se alguém tiver dúvida, volume 6. Escutem isto. Apenas aqueles que, pela fé em Cristo, obedecem a todos os mandamentos de Deus, alcançarão a condição de impecabilidade na qual Adão vivia antes da sua transgressão. Quando é que será isto? No céu ou aqui? Antes do fechamento da porta da graça. Exatamente. Então, é possível viver na condição em que Adão vivia antes do pecado? Acham que é? Pelo poder de Jesus é. Eu vou dizer-vos que nem sempre é. Só é possível para quem crê. Aquele que não crê nisto nunca vai alcançar este estado. Por isso Jesus perguntou: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Aquela fé de Jesus, a única que salva. Cada detalhe do santuário representa um dos 7 aspectos da vida de Cristo. Isto é muito importante. Quantos móveis havia no santuário? Lembram-se? No Santo 3. No Santo 3.
Santíssimo. Então já são 4. Mais. Se vamos ao pátio, 2. 2, são 6. Mas eu digo-vos que são 7. Vamos ver. Havia a porta de entrada de louvor. Havia a porta, exatamente. Então, cada detalhe do santuário representa um dos 7 aspectos da vida de Cristo, o seu caráter e o plano da redenção. Esse roteiro divino nos ensinará como aplicar esses princípios à nossa vida cotidiana, inclusive aos nossos relacionamentos interpessoais. Quando Tomé pediu a Jesus que lhe mostrasse o caminho de volta ao Pai, Jesus respondeu dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não temos que ir pelo caminho. O que é que nós temos? Mas Jesus. Ir no caminho. Como? Jesus é o caminho. Cristo é o caminho, e por ele. Ele é o caminho, exatamente. Então, vamos ver as 7 fases ou 7 etapas, não é? Características de Cristo para nós podermos andar no caminho. Em Êxodo 15, 13 e 17 lemos assim: Tu com a tua beneficência guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E no Salmo 43, 3 diz: Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Deus há de cumprir as suas promessas em nós à medida que buscamos a sua presença e a sua santidade. Por que é que diz aqui que ele nos há de levar ao seu santo monte? O que é que está lá? Qual é o monte? Qual é o monte? Vamos ver no Salmo 48 qual é o monte e o que é que lá está nesse monte. Deus ali prometia levar-nos ao monte, não foi? Então diz aqui no Salmo 48. Monte Sião. É o Monte Sião, muito bem. E o que é que está lá no Monte Sião? Eu vou ler. A cidade do grande rei. A cidade. E o que é que está lá na cidade? O rei. Está o rei. Onde é que o rei vive? Vamos ver. No santuário. No santuário, exatamente. Portanto, é o refúgio, não é? É o lugar da habitação. Mas vamos ler já agora. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, de bela e alta situação, alegria de toda a terra é o Monte Sião, aos lados do norte, na cidade do grande rei. E depois podemos ir ver também em 1 de Reis 8 e no Salmo 102, versículo 19, mas não temos tempo, isto vai ficar gravado, os irmãos depois podem verificar. Realmente é lá que Deus habita. E o Salmo 19 diz o quê? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ora bem, é para esse refúgio que Deus nos quer levar. O lugar da sua habitação. As tais câmaras, lembram-se? Entra nas tuas câmaras, ó povo meu, até que passe a indignação. Bom, então, quando este assunto for entendido corretamente, o padrão de adoração a Deus facilitará a cura da separação entre o ser humano e Deus, visto ser esta a solução para a cura mental, emocional e espiritual. Cada uma das 7 etapas do roteiro do santuário representa Jesus e a obra que ele deseja realizar em nosso coração e em nossa mente. Considerando que fomos criados para ser um templo habitado por Deus, os princípios ensinados em cada etapa do santuário precisam ser vivenciados também por nós. Ok, então estamos quase a chegar ao fim do tempo, não é? Estamos, Cláudia, estamos em cima da hora. Estamos em cima da hora. Será que... ok.
ia ver o primeiro passo, mas não sei se será conveniente. Se quiseres. Ok, então vamos lá. Pergunta número 11. Quais são os passos para termos uma experiência viva pelo santuário que nos ligará a Deus de forma a vivermos hoje na sua presença? Não é para ir à sua presença de vez em quando, é para vivermos na sua presença. Passo 1, a porta de entrada para o pátio. Mas o santuário não tinha só uma porta, pois não? Quantas tem? O santuário todo, quantas portas tem? Pelo menos 2. Tem 3 portas. Tem a porta que dá a entrada ao pátio, tem a outra que dá a entrada ao santo e tem a outra que dá a entrada ao santíssimo. 3 portas. Então no Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrai pelas suas portas com louvor e gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. Diz-nos na Revienderalde do dia 28 de maio, devemos acostumar o nosso coração a viver numa atmosfera de gratidão e louvor. Quanto mais louvarmos a Deus, mais teremos pelo que louvá-lo, e o nosso coração se tornará sintonizado ao seu louvor. Então, primeiro passo no nosso percurso diário com Deus. Quando nós, na nossa meditação, no tempo a sós com Deus, estamos sozinhos, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Louvar, manifestar gratidão, não é verdade? Porque estamos a entrar pela porta para chegarmos à presença de Deus, que é no lugar santíssimo, mas existe um percurso, existe um caminho. Primeira coisa, habituarmos o nosso coração à gratidão e ao louvor. Tem-me acontecido muitas coisas. E uma das últimas que me aconteceu foi ontem. Sexta-feira, o meu marido chegou de viagem, de autocarro. Eu fui buscá-lo. Já tinha andado sozinha pela cidade ontem de manhã. E então, à tarde, fui buscá-lo. E quando eu acabo de estacionar o carro, porque ele estava mesmo a chegar perto da rodoviária, parte-se-me o cabo da embreagem. A embreagem foi até ao fundo e eu fiquei sem embreagem. Eu disse, percebi o que é que estava a acontecer, mas agradeci a Deus logo. Porquê? Primeiro porque eu já estava estacionada. Se eu estivesse no meio da estrada era bem pior. Segundo, porque o meu marido estava a chegar. Podia ser uma ajuda. Terceiro, porque eu estava, enfim, relativamente... não podia tirar o carro dali porque ele já não andava, mas pelo menos tinha alguém que me podia ir socorrer como aconteceu. A minha nora foi-me buscar. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Foi uma desgraça porque fiquei sem carro, mas imediatamente a minha mente foi para onde? Não foi para a murmuração, para o queixume, para o lamento, foi para a gratidão e o louvor. Louvado seja Deus, porque eu estava estacionado. Louvado seja Deus, porque a minha nora vem me buscar. Louvado seja Deus, porque eu tenho assistência em viagem. Louvor. E isto deve acontecer automaticamente quando nós ganharmos esse hábito. Não é fácil, sobretudo quando estamos a passar por uma prova dura. Não é fácil. Bom, então, o louvor é a própria linguagem do céu. Começa a sua oração louvando a Deus por seu infindável amor e misericórdia, tão graciosamente derramados sobre você, agradecendo-lhe por todas as bênçãos e orações respondidas. Isso vai elevar o seu espírito acima das tribulações e tentações e colocará a sua mente em harmonia com o Espírito de Jesus. Sem louvor, a sua adoração acabará se concentrando em si mesma, no pecado, nos problemas, nas tribulações e na escuridão que pode estar à sua volta. Então diz-nos nos testemunhos para a Igreja no volume 2 o seguinte: louvem ao Senhor quando caírem em trevas. Interessante.
Louvem-no, mesmo em tentação. Regozijai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo. Outra vez digo, regozijai-vos. No comentário adventista diz, é inútil olhar para os próprios defeitos, e é mesmo. Olhando para Jesus, as trevas se dissipam e brilha a verdadeira luz. O que é que nós cantamos? Não é fixa os teus olhos no Mestre, mas às vezes nós fixamos os olhos em nós mesmos, nos problemas, nas circunstâncias. É uma tentação. Mas o que o Senhor nos está a ensinar é outro caminho. Aprendam a fixar os olhos em Cristo. Mesmo na noite da aflição, como nós poderemos recusar a erguer o coração e a voz em grato louvor quando nos lembramos do amor a nós expresso na cruz do Calvário? Como é que nós poderemos recusar isto? E no comentário bíblico diz, decidam glorificá-lo. Uau! Quem é que decide? Isso não, Deus não vai fazer por nós, irmãos. Temos que fazer como Daniela, sentar no nosso coração. Eu vou decidir louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Decidam glorificá-lo. A firme determinação, irmãos, não podemos ser frouxos. A firme determinação aumenta a força de vontade. E logo vocês descobrirão que não conseguem mais parar de louvá-lo. Louvado seja Deus. Mas tem que ser a firme determinação. Vamos ficar por aqui, ficamos na porta. Se não estamos ainda neste caminho, a iniciar este caminho, é uma experiência. Por isso é que o santuário é uma experiência mais do que uma doutrina. Alguma questão? Alguma pergunta queiram fazer? Algum comentário? Mesmo a Ana, que está ao telefone. Paizinho querido, nós o louvamos, o agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por essas horas que nós passamos aqui conhecendo mais da tua palavra. Obrigada por Senhor impressionar o nosso coração a te servir, a te glorificar, mesmo nos momentos de dores que nós passamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem iluminado, guiado a Belinha a nos dirigir também à compreensão maior da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos nos teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu querer. Nós queremos muito, Senhor, contemplar a tua face. Nos ajuda a ouvir a tua voz, não endurecer os nossos corações, mas que nós possamos brilhar por ti a cada dia. Dá-nos, Senhor, a tua paz e que nós possamos ser persistentes, Senhor, na glorificação, ó Pai. Tu sabes, tu nos conheces, tu conheces o momento em que eu estou passando, não está sendo fácil, mas o Senhor tem conduzido, e eu te louvo, Senhor, por essa palavra que veio agora nessa tarde. Que a tua graça, que a tua paz e a tua misericórdia esteja sobre cada um. Que o Senhor nos abençoe durante a semana, que logo em breve entraremos, Senhor. Que nós possamos estar brilhando por ti, que o seu Espírito Santo esteja nos batizando e nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.